Olá amigos, eu sou João Vicente. Este quadro já conhecido de todos vocês é o Assuntando com João Vicente. Está de volta. Como nós já reafirmamos e estamos reafirmando para vocês, tanto o nosso site www.joaovicentemachado.com.br como o nosso canal no YouTube, João Vicente Machado, a gente prima pela informação concreta e referenciada. Nós não costumamos, às vezes a gente dá notícia, a gente não pode inventar notícia, né? E nós estamos vivendo um tempo de uma fertilidade de notícia que se supera da manhã para a tarde. A equipe de governo do presidente Lula já foi montada, e já estão se instalando. Eu vi hoje, vão trabalhar lá numa instalação do Banco do Brasil, onde aconteceu a transição do primeiro mandato de Lula, em 2002, 2003, foi lá que foi feita a transição, no Palácio, aliás, na CETEC do Banco do Brasil, alguma coisa desse tipo. É por lá que o governo vai ficar até a posse, no dia 1º de janeiro, quando se mudará para o Palácio do Planalto. Já começaram trabalhando com afinco, inclusive eles estão trabalhando numa coisa. Eu vi a entrevista da senadora e deputada, agora deputada Gleisi Hoffmann, ela informando do conteúdo dos primeiros trabalhos que a comissão vai desenvolver. Os primeiros trabalhos são de cunho eminentemente econômico. A comissão se deparou já com algumas intercorrências preocupantes e estão procurando uma forma de contornar para que as promessas e os compromissos do presidente Lula assumidos e combinados com o povo na rua seja cumprido. O cumprimento da tabela do imposto de renda, que ele pretende isentar até quem ganha 5 salários. O ganho real, aliás, 5 mil reais, desculpa. O ganho real no salário mínimo, que foi uma prática dos seus 8 anos de governo e que fez a gente passar de um salário de 70, 80 dólares para 340 dólares. Foi aquele período que todo mundo podia viajar de avião, todo mundo podia comprar um carrinho, todo mundo podia comprar sua linha branca, geladeira, frigobar, forno de micro-ondas e etc. Foi um período de prosperidade, principalmente para as classes mais maltratadas da sociedade, né? da luta de classes. Então, essa é uma grande preocupação. E eles já detectaram, eu vi uma entrevista de Geraldo Alckmin, que é quem está coordenando, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem está coordenando a equipe. Eles se depararam já com um buraco no orçamento. A lei orçamentária anual, que está vigente, está sendo operacionalizada agora. Houve algumas alterações de rubrica, que foi feita pelo governo que está se terminando, era para atender a compromissos daquelas PEC filantrópicas que foram feitas próximo da campanha, com o intuito meramente eleitoreiro, para cobrir as despesas daquela dinheirama que foi solta aí na campanha eleitoral. E eles ainda acusam a coligação que elegeu o presidente Lula de corromper as eleições. Mas isso é outra história. A primeira coisa foi essa, que foi encontrado o buraco. A segunda é a pressa e a correria do presidente Bolsonaro. Leia-se ele, Paulo Guedes, né? Paulo Guedes com G de BTG, é banco, né? Paulo é banqueiro.
eles estão na correria para privatizar nas carreiras o porto de Itajaí, em Santa Catarina. Santa Catarina foi o maior bolsão eleitoral de Jair Bolsonaro nessa campanha. O oeste de Santa Catarina, que é uma região muito produtiva, lá onde está toda a agricultura, onde está a questão da criação de aves, de porcos, etc., é um polo muito, muito forte no tocante da exportação de alimentos quando se trata de proteína, da carne, do frango, ou do peru, ou do porco. Então, estão as carreiras para privatizar o porto de Itajaí. E a outra coisa esquisita e muito preocupante é porque a sociedade, a Petrobras, que tem o capital aberto, a partir do governo Temer, começou a praticar, ainda nenhum governo tinha tido a coragem de colocar em prática a regra das sociedades anônimas, até porque sabia que isso ia rebater nos preços dos combustíveis, ia rebater na cesta básica, ia provocar inflação, e sempre temiam. Mas eles não temeram isso. Eles entregaram aos acionistas. Primeiro, começaram a desativar as refinarias de petróleo. Isso é real e vocês podem conferir e me cobrar. Nós tínhamos 14 refinarias de petróleo. Foram sendo desativadas, inclusive essa que tem aqui em Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, e começaram a ser vendidas. O Brasil, que refinava todo o seu petróleo, pouca coisa refinava fora, mas quase todo o petróleo era refinado aqui. Ele agora prefere, está vendendo a refinaria. Primeiro, reduziu a produção. Quando reduziu a produção, disse: olha, nós não temos mais condição de produzir, não somos mais autossuficientes, é preciso importar petróleo. O que é que eles fizeram? Começaram a mandar para fora o óleo bruto, os botijões, em vez de refinar aqui no Brasil, mandavam o óleo bruto para fora, notadamente para as grandes petroleiras, a Esso e a Shell, que é lá pelos Estados Unidos, e lá ela sair daqui a 20 e 30 dólares o barril, refinado lá nos Estados Unidos, mandado de volta, vendido para o Brasil, com o barril a 70, 80 dólares. Ou seja, um déficit de 60, 70 dólares por barril. Isso, gente, é criminoso, né? Isso é criminoso. Quer dizer, o lucro da Petrobras, que ela poderia ter para distribuir, por exemplo, o pré-sal já havia sido negociado no governo da presidenta Dilma, iria aportar 75% da receita na educação. 75% da receita não, do lucro. Do lucro líquido iria para a educação. Já imaginaram? Mas na luta de classe, o poder econômico não quer o trabalhador alfabetizado. O trabalhador sabendo das coisas é a última coisa que eles querem. Eles querem ele analfabeto para poder continuar a permitir a exploração. E chegar ao ponto de ir para a rua, como muita gente foi, defender esse modelo. Isso é uma coisa, me desculpe o termo, isso não é mais falta de juízo, não. Isso, como diria Frei Beto disse uma certa vez, é diarreia mental mesmo. É uma loucura. O camarada trabalha contra ele próprio. Então, o que é que fez ele? Provavelmente, durante a campanha, os acionistas tenham dialogado com o pessoal do governo, e agora eles querem antecipar o repasse do lucro dos acionistas, aumentado em 60% do valor do lucro líquido, que foi de 10,11 bilhões aproximadamente. Vocês já imaginaram esse dinheiro dentro da Petrobras? Nós não estaríamos preocupados com PPI, plano de parcela internacional de taxação de petróleo, ancorado no dólar. Nós não estaríamos atrás disso. Então agora ele está a carreira para distribuir
os dividendos da Petrobras com 60% acima dos valores. Está terminando, né? Terminando, hoje é dia 5 de novembro, ainda faltam 30 e mais quase 50 dias, né? Aproximadamente, 50 e poucos dias. Nós acreditamos que à medida que cresce esse clamor público, vai inibindo que essas coisas aconteçam, mas eles estão trabalhando naquilo que seria, para a Bíblia, os últimos dias de Pompeia. Então está uma correria lá no coisa para liquidar o restante do Estado. Ironia do destino. Um governo que foi eleito com um discurso contra a corrupção. Este governo que está moribundo e está prestes a sair, ele foi eleito com esse discurso. A prática é o critério da verdade. Não há nada como a prática. Está aí a prática de governo, eis aí a figura caricata de um governo decadente, entregue às suas contradições, que eram profundas e o povo não entendia, e ainda tratavam ele de mito. Gritava, o mito. Tinha aquele curralzinho, o cercadinho do Palácio da Alvorada, onde todo dia ele acenava para a galera, e aquilo a galera paga, né? Mas ele acenava para aquela galera lá, eles faziam aquela gritalhada, como estão fazendo ainda. Está definhando, né? Porque esse movimento longo, ele não se sustenta. Eles não tem mais, agora estão com raiva dele, porque ele declarou e pediu que não amputasse. Está aí Edir Macedo pedindo, dizendo para perdoar Lula. Perdoar de quê? Perdoar de quê? Edir Macedo é que vai pedir perdão à divindade pelas tropelias que ele faz. Ele e o outro, Malafaia, Valdomiro Santiago, foram pernas fortes nessa campanha para fazer a sustentabilidade desse status quo que terminou, já que estamos usando o latim, terminou virando um quiprocó. Então é essa a informação que a gente quer trazer para vocês, dizer que estejamos atentos. O processo da formação do governo ainda está se montando. Muitos partidos estão chegando, aquele pessoal que chega depois da vitória, chega, né? Eu votei lá, mas eu sempre acreditei em você. É aquela história velha que a gente já conhece, né? E vamos aguardar, mas aguardar atento. Nós que fazemos parte da banda, eu considero a banda sã, a mente sã do povo, vamos reabilitar quem for possível. Chamar essas pessoas para conversar, a esse projeto a que se propõe o presidente Lula de reunificação da nação. O país está dividido. Está dividido pela insolência, pela loucura daquilo que é ser chamado de inocentes inúteis. A equipe vai ser multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar no que está correto, o presidente Lula, a abrigar todos os segmentos que fizeram parte da campanha. Quem ajuda a eleger, ajuda a governar. Esse é o modelo de eleição neoliberal, liberal burguesa, que eu tenho minhas restrições profundas contra ele, mas é essa a regra do jogo, né? Então a equipe vai se reunir. Tem muita gente valorosa na equipe, né? Eu acho que ainda falta alguns. Tem pessoas que podem dar contribuição, sim, muito forte ao governo. Com certeza serão chamados a posteriori, porque nesse primeiro momento eles estão preocupados primeiro com a política. Eles estão preocupados com a política e a finança. Eles têm que arrumar recurso para, no primeiro momento, Lula entrar cumprindo aquilo que ele combinou com o povo lá nos palanques, nas ruas ou nos meios de comunicação. Um grande abraço para vocês todos e vamos à luta, né? Vamos à luta, continuar atentos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não é isso? Um grande abraço, gente.